Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Nós vamos ver agora o que acontece na memória do computador quando a gente cria um objeto. Então, primeiro vamos relembrar. Nas últimas aulas, vocês viram que nossos programas orientados a objetos, o que nós fazemos é escrever classes. Essas classes representam e permitem criar objetos. Os objetos possuem características que são implementadas como atributos das classes, e esses objetos também possuem métodos, que é a forma como a gente pode mandar mensagens para um objeto. Ok? Vale notar também que uma classe ela pode ter atributos que são objetos de outras classes. Então, por exemplo, se vocês pegarem aquele projeto Formas, que a gente trabalhou na outra aula, vocês podem definir uma classe casa e construir uma casa usando retângulos e triângulos, certo? O triângulo para fazer o telhado, o retângulo para fazer as paredes. Então, nesse caso, uma classe casa teria como atributo um objeto da classe retângulo, um objeto da classe triângulo. Então, isso também pode acontecer, ok? Bom, mas quando a gente cria um objeto, o que acontece? A gente já viu no exercício prático que para a gente criar um objeto em Java, a gente usa a palavra-chave new, certo? Bom, supondo que exista então uma classe carro e a gente queira criar um objeto dessa classe, como que a gente faz para criar um objeto dessa classe em Java? Nós podemos fazer com essas duas linhas, certo? Nós estamos aqui criando um objeto da classe carro. Mas repara que aqui a gente tem duas linhas e três operações acontecendo, a gente vai detalhar um pouquinho exatamente o que é isso. Nessa primeira linha, é importante destacar que a gente não está criando um objeto. O que a gente está fazendo é declarando uma variável. E também nem é correto tecnicamente dizer que a gente está declarando um objeto. A gente está declarando uma variável chamada meu carro, que é do tipo carro, e ela pode referenciar um objeto, ok? E na segunda linha? Na segunda linha, sim, a gente está criando um objeto. Quando a gente usa a palavra-chave new, a gente está chamando o construtor da classe carro. A gente vai aprender no próximo vídeo o que é um construtor de classe. Então, mas o que a gente está fazendo é chamando o construtor da classe carro, que vai criar um objeto em memória, e a gente está referenciando esse objeto usando a variável meu carro. A gente vai entrar em detalhes em como funciona cada parte desse processo. Então, resumidamente, para criar um objeto, a gente precisa declarar a variável que vai referenciar esse objeto. Então, no caso aqui é uma variável meu carro do tipo carro. A gente precisa criar um objeto. Então, a parte new carro está criando um objeto. E a gente precisa atribuir esse novo objeto a uma variável de referência. É o que a atribuição aqui faz. Ok? Bom, mas o que acontece na memória do computador quando a gente cria o objeto? Vamos observar esse processo em mais detalhes, né? Para esse exemplo aqui, para ele ficar mais completo, vamos supor que a nossa classe carro tem os atributos nome, modelo e ano. Ou seja, todo carro tem que ter um nome, um modelo e um ano. Bom, vocês já devem saber do conceito de pilha de execução, né, nas disciplinas de algoritmos anteriores, né? Quando um programa é iniciado, uma região da memória é reservada para esse programa e cada chamada de função é alocada nessa pilha. Então, se eu chamar a função main, por exemplo, do meu programa, lá no programa em C++, existe um espaço nessa pilha de execução para guardar as variáveis que eu vou declarando ali naquela função, ok? Então, essa pilha de execução guarda os valores das variáveis e dos parâmetros de funções. Então, da mesma forma, quando a gente declara uma variável meu carro do tipo carro, o que o computador faz, na verdade, é reservar um espaço na pilha de execução para guardar essa variável. Mas o que ela guarda, na verdade? O que essa variável guarda é o endereço de um objeto. Então, repara que, por isso que a gente não está declarando aqui um objeto, a gente só está declarando uma variável. Como a variável foi declarada, mas ela ainda não referencia nenhum objeto, ela é inicializada com um valor especial chamado null. Java inicializa todas as variáveis com um valor padrão. Então, por exemplo, variáveis inteiras são inicializadas com zero, strings são inicializadas com string vazia e por aí vai. Diferente do C e C++, que uma variável não inicializada pode receber um valor qualquer de lixo de memória, certo? Então, as variáveis que são do tipo classe, de alguma classe, elas são inicializadas sempre com valor especial null. Ok, mas e quando a gente faz a criação do objeto? O que está acontecendo? Então vamos primeiro avaliar a criação em si e depois a atribuição. Quando a gente cria um objeto com o comando new carro, o que as linguagens orientadas a objeto fazem é reservar um espaço em uma outra região de memória chamada heap, certo? Então, em linguagens OO, além da pilha de execução, tem uma outra região chamada heap e o objeto criado ele vai ser colocado nesse espaço.
E o espaço que um objeto ocupa, na verdade, é o espaço necessário para guardar os valores dos seus atributos, certo? Então, no nosso exemplo aqui, ó, a gente já tinha na pilha de execução a variável meu carro, que por enquanto não aponta para ninguém, e a gente agora está criando um objeto carro. Como um carro tem nome, modelo e ano, foi reservado um espaço na heap para guardar os valores do nome, do modelo e do ano, e esse espaço de memória na heap, ele está em um determinado endereço de memória. Então, aqui eu estou chutando que esse endereço seja 0x98, ok? Então, existe na heap agora um espaço alocado para esse objeto carro que tem esse endereço inicial. Quando a gente faz a atribuição do objeto, ou seja, depois que eu criei o objeto, agora eu vou atribuir a variável, o que a gente está fazendo na verdade é o quê? A gente está atribuindo o endereço do objeto na heap para a variável. Então a variável agora ela vai guardar, ao invés do valor null, ela vai guardar o endereço do objeto lá na heap, ok? Então eu posso representar aqui, ao invés de ficar brincando de gerar números, né, de memória, eu vou usar setinhas aqui para representar isso. Então, mas de qualquer forma, o que a variável guarda é o endereço do objeto. Então, quando a gente acessa a variável, o que o programa faz na verdade é, opa, é essa variável que você quer, deixa eu ver qual é o endereço que ela tem. Ah, esse aqui, então deixa eu ir lá na memória heap nesse endereço para pegar os valores que você precisa. Ok? É assim que funciona o processo. Bom, aí alguém pode se perguntar, ué, mas se a variável guarda o endereço, ela é um ponteiro, certo? Exatamente. Tecnicamente, as variáveis de objetos em Java são todas ponteiros. E aí, né, outra pessoa pode pensar assim, mas eu ouvi dizer que Java não tem ponteiro, que C++ tem ponteiro e que Java é melhor porque não tem ponteiro. Então, na verdade, Java tem ponteiro, mas ela é mais segura e evita problemas que tem no C e C++ pelo fato de não permitir operações de ponteiro. Então, você declara uma variável do tipo carro, você pode simplesmente atribuir essa variável a objetos do tipo carro, mas você não pode incrementar ponteiro, decrementar ponteiro, essas coisas que permitem, né, dão mais flexibilidade para fazer o programa, mas também geram mais cuidados, né? É necessário ter mais cuidados nessas operações. Então, o fato do Java não permitir essas operações ajuda a eliminar os principais riscos do uso de ponteiros. Bom, então resumindo o processo de criação de objetos. O primeiro comando não cria um objeto. Ele declara uma variável meu carro, que significa reservar um espaço na pilha de execução para uma variável que ainda vai fazer referência a um objeto. Já no segundo comando, a gente tem duas partes. A parte do new carro é a chamada do construtor, que reserva o espaço na memória heap para colocar o objeto, ou seja, para guardar os valores dos seus atributos. E o que o comando new faz é retornar uma referência, ou seja, o endereço do objeto no heap. Quando a gente faz a atribuição, né, o que a gente está fazendo é passando esse endereço para a variável meu carro. Então ela vai passar a apontar para esse objeto, porque ela tem o endereço desse objeto lá na heap. Então o que a variável faz é guardar o endereço objeto. Assim, toda vez que a gente acessa a variável, o sistema usará a referência para acessar os dados do objeto. Ok? Então nessa primeira parte é isso, é a gente entender o que está acontecendo quando a gente declara uma variável, quando a gente usa o comando new, quando a gente atribui um objeto e o que isso significa lá na memória do computador. No próximo vídeo vocês vão ver como definir um construtor para os objetos. Eu disse aqui o tempo todo que o comando new o que ele faz é chamar o construtor da classe, mas afinal o que é isso? É o que vocês vão ver no próximo vídeo. Até lá!